Bom, na verdade, antes do método Hara, não existia um negócio. Eu era só uma ajudante de um fotógrafo, né? Eu comecei a fotografia muito assim. A fotografia, ela sempre esteve presente na minha vida no sentido de eu gostar muito e querer. Mas eu nunca tinha trabalhado profissionalmente. Sempre teve aquele negócio das pessoas falarem: ah, você tem o dom, você tem o olhar, você sabe, você é boa. Mas como eu ainda não tinha todas as técnicas, eu nunca imaginei que poderia virar um negócio. Eu acho que o que me fez dizer sim para o método foi perceber, conforme eu entrava nesse mundo da fotografia, que infelizmente a maioria dos meus colegas, né, do mundo fotográfico, digamos assim, filmmaker, fotógrafo, essa parte, só trabalha, não tem um negócio estruturado. E aí eu via que eles trabalham uma vida inteira, mas às vezes não, né, não conseguiam viver de fotografia. E aí tem os memes, né? Ai, mas você não vai conseguir viver de fotografia. Não, pera. É possível. Então, o sim para o método foi exatamente para ter a fotografia não só como um hobby, porque eu faria até de graça, porque eu amo muito o que eu faço, mas porque eu queria viver e viver bem. Só viver para mim não é suficiente. Eu acho que o primeiro grande impacto foi me entender como empresária e perceber que sim, eu podia ter um lugar, né, um estúdio. Porque não que todo mundo tem que ter estúdio ou que todo mundo precise de um estúdio para viver bem de fotografia. Mas eu acho que o grande medo de não ter estúdio é vir à falência, né? Descobrir que você não dá conta de pagar o mês. E aí eu percebi que a locação, o mês, aquilo ali era só custo do dia a dia, porque a minha fotografia realmente dava dinheiro. Então eu acho que a grande virada foi escolher o lugar que eu queria, do jeito que eu queria, aonde eu queria, né? Hoje tem um estúdio que é a 2 quadras da minha casa, que eu não vou, mas se eu precisar, eu posso ir a pé. Assim, saber que eu posso fazer as minhas escolhas. Não o universo não escolhe por mim, quem escolhe sou eu. Então ter essa decisão foi o que me fez ter assim... Nossa, me arrepiei. Acho que eu nunca falei isso em voz alta. Eu acho que a estrutura de negócio, ela veio principalmente com a clareza de cliente ideal. Eu nunca quis atender só um nicho, mas eu achava que eu tinha que atender todos os públicos, e não é assim que funciona. Então, hoje, entender que tá tudo bem quando o cliente não aceita o meu valor, não entende que o meu trabalho não encaixa para o que ele precisa, tá tudo bem. Porque tem outros fotógrafos tão bons, né, melhores que eu, mas hoje eu entendo onde eu me posiciono dentro do que eu quero do meu cliente e do que o cliente quer. Então, além do cliente me escolher, eu consigo escolher os meus clientes também. Eu acho que a autenticidade sempre foi um grande ponto para mim. O meu grande medo sempre foi não ser autêntica e ser só uma cópia, só o mais do mesmo do que todo mundo faz. E isso eu acho que agora que eu tô conseguindo expressar através da fotografia. Mas para mim o grande marco dessa parte de autenticidade foi entender que eu podia ser só eu mesma. Quando eu comecei na fotografia, através da estrutura do método, eu lembro que eu tinha uma nomenclatura, né? Eu era fotógrafa de família. E eu nunca quis ser fotógrafa de marcas, de mulheres poderosas, porque eu não me achava poderosa o suficiente. Porque na minha autenticidade eu era só mais uma menina, uma pessoa que gostava de criança. E hoje eu entendi que eu posso ser a tia K lá no aniversário das crianças e ser tão autêntica quanto atender mulheres poderosas, porque eu sou também poderosa. Então eu acho que a minha autenticidade hoje ela tá começando a se expressar nas minhas cores, na minha fotografia, porque eu acho que isso é pra sempre pro fotógrafo, pro filmmaker, é uma coisa que a gente sempre muda, né? A gente muda o tempo todo, porque a minha fotografia também não vai mudar. Então eu sinto que hoje a minha fotografia, ela tá amadurecendo. Mas principalmente eu entendo que eu não preciso estar de terninho para atender uma grande marca. Eu não preciso estar de salto. Eu posso atender do jeito que eu sou. As pessoas vão comprar a minha imagem também. Então eu acho que isso foi, assim, pra mim, a questão de autenticidade foi o mais de tudo. Se eu pudesse escolher só uma coisa do método inteiro, com certeza a autenticidade mudou a minha vida, não só o meu negócio.
Na verdade, o meu faturamento, ele existiu, né? Porque não tinha antes. Antes era assim, umas quilerinhas que entrava e aí ia no bolo, sabe? Assim, chegou o boleto e paga. Hoje existe um negócio, existe esse dinheiro é para isso, isso é custo, isso não é. Então eu acho que mais do que um grande faturamento, que sim, né? Triplicou, vamos por assim, eu consigo hoje manter o estúdio, ter, né, uma ajuda de renda em casa, melhorar a condição de vida, né? Mas principalmente ter essa questão assim, por exemplo, vou fazer um cenário. Então agora eu tenho um caixa para isso. Quebrou uma peça no estúdio, eu tenho. Porque antes era só apagar incêndio, né? Então eu acho que essa tranquilidade foi o que mais mudou. Na verdade, antes eu não vivia, eu só sobrevivia mesmo, né? Eu passei por muitos trabalhos, né? Por muitas coisas que eu gostei, eu sempre trabalhei com o público. Mas quando eu entendi que através do método eu podia me transformar em uma empresária no ramo de fotografia, eu comecei a ter vida. Então hoje eu consigo não me sentir culpada de me cuidar, que é uma coisa tão básica, né? Eu passei por alguns problemas de saúde por isso, né? Eu perdi as unhas, eu tive problema capilar. Hoje eu vou no salão toda semana e não acho que eu sou um monstro por isso, entendeu? Eu consigo tirar uma tarde no meio da semana com a minha filha pra ir no cinema e tá tudo bem, porque no final de semana eu vou trabalhar até 10 horas da noite se precisar. Então, eu parei de ter um horário fixo pra ter a liberdade e decidir o que eu faço com a minha agenda. Eu acho que isso foi a grande mudança. O maior ganho, nossa, são muitos, é difícil explicar o maior, né? Me olhar no espelho e entender que eu posso me acolher, que tá tudo bem quando não tá tudo bem, que vão ter momentos que a vida do empresário ela não é fácil, né? Não vai ser tudo, nossa, Camila, como você é poderosa, então agora é tudo perfeito? Não, não é. Você dá conta de tudo? Não, não dou, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou fotógrafa, eu sou empresária, é impossível. Mas eu entendo cada momento. Então eu consigo dar as pausas que precisa, eu consigo trabalhar mais quando precisa e me aceitar do jeito que eu sou. Porque eu acho que o grande ponto eu me sinto assim, uma mãe melhor, uma esposa melhor por conta do método, porque agora eu consigo organizar a minha vida empresarial, mas principalmente me ver como mulher. Me ver como um ser que também tem os seus desejos, também tem os seus defeitos e tá tudo bem. E ter consciência. Eu acho que eu aprendi a ter consciência de quem é a Camila. E entender que ela vai mudar pra sempre, que não vai ser sempre estático, né? Se eu pudesse dar um conselho, você pode conseguir sozinho. Mas eu não aconselho. É muito mais legal quando a gente tem ajuda. E você nunca vai conseguir ver de todos os ângulos que uma comunidade pode te trazer. Porque eu acho que hoje o método, ele, para mim, vai muito além de me ensinar o caminho a ganhar mais dinheiro, clique aqui e saiba mais. Ele me ensinou que existe sim um mundo bom e que existem sim mulheres que gostam de ver o sucesso de outras mulheres. Porque a gente olha no Instagram hoje, só vê uma pessoa querendo matar a outra, né? Literalmente. E hoje eu faço parte de uma coisa tão grande. O método, ele parou para mim de ser só sobre o meu negócio. Eu consigo colo, eu consigo aconchego, eu consigo pessoas que vibram, que estouram champanhe pelas minhas conquistas, que estão sempre ali para me apoiar. E isso é muito genuíno. Ninguém nunca falou, eu te apoio. Eu percebo nos olhos das pessoas. Então, isso é diferente.